Ok, Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. Vamos ver como é que sai. Então, muito obrigado por estar conosco. E antes de passar para você apresentar, porque você é novata para nós, está a vir pela primeira vez. Então, deixe-me dizer honestamente uma coisa. Nós escolhemos a irmã Olga porque nós sentimos que ela pertence a uma região que está a passar por momentos difíceis. Isso significa que é preciso muita clareza nos pensamentos, etc. Portanto, tem que se personificar essa clareza. E ela é um exemplo prático disso. Ela estava num centro onde caiu uma bomba próxima, portanto teve que enfrentar muitas coisas e provavelmente ela tem muitas dicas para nos dar. Então deixa eu falar um bocadinho sobre ela. Basicamente ela nasceu de pais que nasceram na Sibéria e na Ucrânia. Ela cresceu na Bielorrússia e há 27 anos vive na Ucrânia. Portanto ela tem uma mistura dessas três culturas. E ela estudou na Academia Têxtil de Moscou, também design gráfico e design de moda. Pertence a Brahma Kumaris desde 1990, mais de 30 anos. E desde 92 ela está comprometida com essa vida espiritual e ela é coordenadora da Brahma Kumaris na Latávia. E também nas atividades da Ucrânia. Ela coordena vários centros nessa parte do país. E ela também faz parte do membro regional do núcleo do grupo de núcleo da Brahma Kumaris, na região de Odessa também, na Associação de Mulheres. E ela vai acompanhando tudo aquilo que vai acontecendo nessas diferentes cidades da Ucrânia. Eu vou apresentá-la na forma de poema. Então nós temos hoje a irmã Olga, que está conosco a partir da Ucrânia. E ela vê que está numa zona onde a guerra traz muita dor, mas entretanto ela é um anjo que traz esse frescor da chuva a falar com as pessoas para ficarem afastadas desse pesar de guerra. E ela está feliz. Aí traz a felicidade através dos seus gestos doces e a lembrá-los outra vez de que tudo passará. Isso não será mais do que apenas um sonho. E traz outra vez a oportunidade de curar o cérebro, porque sabe que com a guerra nada vai trazer, a guerra nada traz, e com a clareza de alcançar, e ela explica isso de forma clara, que a espiritualidade e essa graça divina tem um significado que finalmente vai vir um futuro que terá de ser mantido. Então obrigado por estar conosco, e eu sei que você teve a ver aquilo que nós partilhamos, então muito obrigado, Olga. Obrigado. Obrigado por essa apresentação e pelo poema. E foi uma surpresa, porque também é uma honra para mim estar convosco hoje e partilhar meus pensamentos e experiências nessa qualidade da clareza. E eu sinto verdadeiramente que vocês já estudaram tudo de forma tão séria que agora o que é que resta? É apenas repetir e partilhar algumas experiências. Eu entendo que essa segunda parte sobre a clareza, nós já ouvimos bastante coisas, mas ela, na verdade, é um valor, é uma qualidade que é necessária especialmente para todos nós agora, nesses momentos de incerteza e de caos. E a ausência dessa qualidade, literalmente,
pode virar a vida de uma pessoa na direção da iluminação. Eu recordo dos primeiros dias antes da guerra começar na Ucrânia, que faz agora 1 ano e 3 meses. Ninguém pensou que isso ia demorar tanto. E ninguém sabia sequer quando é que ela ia chegar. Mesmo as pessoas ao nosso redor elas não tinham... e elas pensavam, mas não tinham uma clareza sobre o seu futuro. Mas quando eu perguntava se eu podia fazer algo, eu digo ao nível do serviço, online, por exemplo, quer aqui na região internacionalmente, e eles pediam-me se eu podia fazer algo, e se eu seria capaz de fazer algo, digamos, em 3 meses para participar em algum programa ou ir para algum lado. E eu diria, vamos ver, porque aqui, durante a guerra, você só pode planear a sua vida para um máximo de 2 semanas. E essa é a nossa vida atual. E bem, mais do que 1 ano atrás, durante uma manhã nós acordamos e vimos que a nossa vida tinha mudado completamente. E a guerra normalmente muda a vida de uma pessoa, de um país, e não sabíamos exatamente como. Mas nós sabíamos com certeza que o nosso mundo não seria mais o mesmo, não seria mais o mesmo. Eu penso que vocês entendem que nós apenas sobrevivemos à pandemia e todos esses 2 anos nós pensamos que iria acabar em algum momento e nós pensávamos que então nós iríamos regressar à nossa vida normal. Alguns sim, mas não neste país. Agora, aqui, nós entendemos e vejo que acho que muitas pessoas não apenas dedicam a vida ao estudo espiritual, mas muito entendem que tudo mudou tanto aqui que nunca mais vai ser o mesmo como antes. Mesmo que a guerra termine. Nós não podemos, tipo, salvar aqueles estudantes também. No dia anterior da guerra começar, muitas pessoas, mais ou menos, eles planeavam onde iriam, sabiam que no amanhã teriam um futuro próximo, mas no segundo a seguir eles já não sabiam. O futuro tinha mudado. E nós todos entendemos isso. Nós apenas não sabíamos, não entendíamos como. Então essa incerteza, essa falta de clareza, eu penso que não há nenhuma pessoa nesse país que não tenha sido afetado por essa guerra. E vocês podem imaginar que tipo de atmosfera foi imediatamente criada nesses 6.000 quilômetros de área em todo o país. Então essa pergunta de que o que é que vai acontecer conosco agora chegou ao mesmo tempo na mente de todos, pelo menos 20 milhões de pessoas. E você pode imaginar o quão intenso a atmosfera e quão forte o sentimento de incerteza
e de medo estava. Estamos a tentar perceber a nível da política, observar o que eles falavam. Alguns queriam saber o que eles diziam os adivinhos, os leitores de artes divinatórias. Impossivelmente queriam pensar o que esperar. Por exemplo, alguns estavam a viajar de comboio e deixavam as bagagens nas plataformas. E a viagem era de 10 ou 12 horas de pé dentro do trem, do comboio. Alguns deixavam suas coisas nas plataformas, porque não havia lugar para as malas. E foi quase como uma psicose em massa. Se vocês quiserem, um tsunami, uma onda a seguir a outra. Mas eu não posso falar por todos, mas eu sei que basicamente todos os nossos estudantes, eu digo os membros da comunidade Brahma Kumaris na Ucrânia, não foram alvos desse pânico. E foi graças a esse estado de paz interior, dessa paz e estabilidade, que nós acumulamos através da nossa vida espiritual, da nossa prática de meditação. Nós até fomos atacados por pessoas árabes de outros países. Eles escreveram cartas e textos, a dizer que nós devíamos deixar o país. Onde é que vocês vão viver? Foi quase como se eles estivessem mais preocupados do que nós. As nossas pessoas, o nosso povo, os nossos estudantes da Brahma Kumaris, os seus pais. E muitas irmãs do estrangeiro a insistirem para nós deixarmos o país o mais rápido possível. Portanto, sim, o pânico desses territórios que iam ser ocupados por tropas estrangeiras. Vocês poderiam saber que essa nação tem memórias históricas da última guerra. E todos nós escutamos sobre os mais velhos que viveram na ocupação. Então nesse momento foi de medo, de rumores e de muito pânico. E você pode entender que é muito difícil manter clareza em tais momentos. E sem a clareza, é quase impossível tomar decisões corretas, o que fazer, ir ou ficar, ou ver como ficar com suas emoções e sentimentos. E mesmo não tendo feito, se não tivéssemos feito tanto empenho espiritual antes desse momento, eu não sabia como iria sobreviver. Eu digo, no nosso estado mental, os nossos sentimentos, tudo no nosso mundo interior. Então, a clareza nesta situação, eu penso que nós poderíamos ver de forma suficientemente clara, porque nós praticamos. E o que a nossa personalidade pensa sobre a clareza, como ganhar a clareza, como mantê-la. Então eu gostaria de falar sobre que tipos de clareza eu tenho, que eu pratico.
E nós escutamos sobre a definição do que é a clareza. Eu penso que a Shadid fez de uma forma muito bonita, mas para mim, primeiro de tudo, clareza significa ver o verdadeiro estado das coisas, sim, mas também ter um entendimento claro de onde ir a seguir. Se você precisa de tomar essa decisão, e eu penso que pode ser útil olhar para os diferentes aspectos da clareza, talvez não todas elas, mas eu penso que seria importante para mim. E primeiro, falar sobre a clareza da visão e da percepção. Uma imagem clara daquilo que está a acontecer. Você olha o que está a acontecer, você escuta algo e de repente uma imagem clara disso aparece na sua mente. Então é uma visão purpurina. Isso é como a luz do sol num dia claro que ilumina a paisagem diante de si e você pode ver tudo claramente. Em cada detalhe, não há nuvens a esconder a imagem. É como olhar através de um cristal de água muito claro. Nada é obscuro e você vê as coisas como elas são. E para mim, é um pouco diferente o que nós chamamos de ver a essência das coisas. Essa capacidade de ver a essência das coisas, que eu digo que é uma perspicácia, a habilidade de penetrar através da ambiguidade ou naquilo que nos rodeia a nível dos problemas ou nas situações como nuvens. E eu atribuiria essa ser perspicaz mais no intelecto. Portanto, a clareza seria mais para a mente. Desde que haja essa capacidade de instantaneamente apanhar o que está a acontecer com perspicácia, aquilo que está a acontecer atualmente, mas existe essa clareza de habilmente entender o que é que está a acontecer, o que é que está a existir. É mais como uma revelação, a sua revelação pessoal, ou uma pequena clarificação. Então eu entendo aquilo que está a acontecer e eu a entendo como ela é. Isso torna a mente forte. E não se vive na confusão ou na dúvida. Tome, por exemplo, uma situação onde você tem uma pessoa, um amigo, que está a dizer, a contar a sua história, o seu problema, e eles estão a falar, mas você já tinha visto o ponto desde o início, e você entendeu porque o problema deles, porque você tem essa você é perspicaz em apanhar isso. Então, você entende a forma que está para além disso. E você pode dar para eles uma ideia correta, dar-nos um conselho, porque isso é clareza para mim. E a clareza é como um artista entende, é mais sobre o presente e o futuro. E se você consegue ver esse quadro maior, talvez com muitos detalhes, então essa habilidade é sobre entender as causas. Tem a ver mais com o passado. E a clareza é mais como você vê as soluções. E eu penso que quando você quer
ter uma clareza, você deveria preparar-se para ver as coisas como elas são, para que depois você pode ficar desapontado, porque você descobriu, ou você pode descobrir a imagem de um mundo que você construiu na sua mente não corresponde à realidade que você finalmente está a ver. E é um momento difícil quando você passa através de um momento e vê que o seu mundo colapsou. E as lágrimas estendem nesse anel daquilo que é, digamos, pintado na sua mente e foi criado na sua mente por tantos anos, e tudo isso vira e torna-se numa... Ou seja, onde que nada é real. E aqui você tem que pensar de como enfrentar com outro dilema, desde que ver o mundo como ele é. Isso então é que é chamado de clareza. Isso pode contradizer a um curso em direção de uma atitude positiva, um pensamento positivo, e tudo positivo. Eu sei, por exemplo, que uma pessoa da Brahma Kumaris estava convencida que todos ao redor dela amavam-na. E ela tinha essa presença de ser agradável, respeitosa, expressar o seu amor. E por que esconder o que eles verdadeiramente pensavam sobre essas pessoas? Eu penso que essa percepção da realidade, na verdade, é um desejo de ser amada, não a realidade. É um tipo de... uma cor de uns óculos que dá uma... Ou seja, ver através de umas lentes, talvez ela quer dizer isso, de sentir as verdadeiras vibrações de atitude que prevêem de entender o que as pessoas podem completamente sentir diferentemente de vocês. E como resultado, eu vejo que é lidar de uma forma pobre o que as pessoas estão a lidar, quer a nível da organização ou pessoal. Portanto, ter essa clareza de percepção para mim é muito importante, como esse valor. E então, é claro, vem a clareza das decisões. E quem é que dentre nós não gostaria de tomar decisões precisas, não perder tempo com dúvidas e depois ter que corrigir as consequências, estar arrependido? Então, a clareza das decisões é antecedente da clareza dos propósitos e a clareza das direções. Tomar decisão baseada num entendimento claro de onde ir e o de que fazer, com os mesmos objetivos, caminhos e passos. Primeiro, a clareza da visão. Então, se torna claro onde ir e como fazer. E se nós temos clareza no propósito, na direção e na decisão, e é claro, o desejo para mover-se nessa direção, nós temos o livre-arbítrio, ou o poder de decidir, vamos dizer assim, de ser honesto comigo e não ser algo como carregar
essa necessidade de ter essa, que as pessoas sentem que tem essa falta desse poder do livre-arbítrio. Então, se há um desejo e clareza, a força, o poder interior surgirá para nos ajudar a alcançar o nosso objetivo. E esse poder do livre-arbítrio virá não apenas de dentro de mim, mas sim de Deus, da fonte mais elevada de todos os poderes, que são os meus suportes para ter a minha claridade das minhas propostas e das direções. Depois, o outro aspecto da clareza, como eu entendi que foi mais conversado na última sessão com a Asha Didi, no domingo, tem que ser prestada muita atenção, pois se é esperado esse aspecto da clareza, é importante para a nossa vida, se nós queremos ter bons relacionamentos, e essa clareza da expressão e da comunicação. Para expressar a si mesmo, para expressar os seus pensamentos, as suas intenções ou ideias, e etc. Porque todos nós sabemos que a incerteza dá-nos um momento difícil e uma falta de transparência e clareza. Dá então lugar às especulações e a pessoa pensa que os outros ou o resto não estão a falar. Portanto, uma imagem de uma situação saudável pode transformar-se num distúrbio. Então você tem que lidar com aquilo que você vê na situação, mas mantém como você vê. E aquilo que foi dito também na sessão anterior, na verdade, eu não tenho muito a adicionar, mas talvez, como ser claro e transparente conosco mesmo, quando nos expressamos. E é claro, como limpar a nossa mente, ou quão limpa a nossa mente é, e como os outros nos veem, quem nós somos. E quando nós estamos a falar sobre com a clareza, como uma qualidade da virtude, frequentemente nós entendemos, eu entendo ela como ver as pessoas com clareza da mente e pensar que, bem, a habilidade de ver tudo, que pode ser apenas como uma qualidade inata, com que uma pessoa pode vir para esta vida, se ela está lá ou se ela não está lá. Há pessoas que simplesmente têm clareza de visão na mente e tomada de decisão. Por exemplo, há pessoas que têm uma sabedoria natural, talvez uma sabedoria mundial ou comum, vamos dizer, uma sabedoria comum, e elas têm essa qualidade natural na sua personalidade, e elas não estudam sequer a espiritualidade. E essa qualidade inata, eu penso
que nós todos precisamos de tais pessoas na nossa vida. E elas são usualmente bem-sucedidas nos negócios, na ciência e nos relacionamentos. Mas, por outro lado, as boas notícias é que nós temos apenas algumas qualidades que nós não podemos desenvolver na qual nós não podemos sequer incuti-las porque nós sempre tivemos ela dentro de nós. E elas estão lá na nossa alma, como paz, amor, felicidade, bem-aventurança, pureza e sabedoria. E se eu não experienciá-las elas constantemente, isso significa que elas estão apenas adormecidas e nós apenas precisamos acordá-la e criar condições para que elas acordem. Então eu tenho que começar a refinar a minha mente. Isso é aquilo que nós fazemos aqui na meditação da Brahma Kumari, nessa prática. Então todas as outras qualidades, todos os valores, elas podem ser incutidas. E se nós temos o traço da sua originalidade, peço desculpa, a minha bateria está fraca. Então, só um instantinho que ela foi tratar aqui da bateria. Desculpem. Bem, so our qualities and values, os nossos valores e qualidades que temos em incutir, mesmo que é um traço da sua origem, nós sempre vamos encontrar a base da sua qualidade positiva ou virtude, ou da nossa personalidade e tudo. Qualquer qualidade ou virtude, que é aquela que é a qualidade original e eterna da alma. E, portanto, eu penso que a falta dessa clareza, nesses momentos de necessidade, eu penso que eu não consigo aplicá-las. Então eu posso desenvolvê-la e aprimorá-la, aumentá-la ao longo do tempo. Por exemplo, lembre-se, eu lembro quando eu era jovem e comecei na universidade, eu apreciava os meus estudos. Eu estudava artes e moda e tudo, e eu apreciava a companhia das pessoas livres e criativas, mas ao mesmo tempo eu sentia uma certa incerteza. Eu não sabia, não era medo, mas eram sentimentos inconfortáveis, porque eu não via a minha forma na vida, nesse caminho, ir nesse caminho. Eu não entendia o mundo ao meu redor. Então, em algum momento, eu comecei a visitar o centro do Brahma Kumaris para estudar meditação. E desde então, tudo, de alguma maneira, começou a ficar claro para mim. Não apenas sobre a minha própria vida, mas o que estava acontecendo ao meu redor se tornou mais claro. Então, eu posso ver como essa habilidade aumentou ao longo do tempo. E agora, sempre
que eu vejo as minhas experiências do passado, eu fico maravilhada de como eu não conseguia ver aquelas coisas de clara, porque era tão óbvio. E eu penso que um papel muito importante nisto é desempenhado pelo conhecimento espiritual que nós recebemos aqui. E eu recebi e estudei todos estes anos, e é claro que a meditação Raja Yoga, que nos conecta com o Todo-Poderoso, a fonte de luz eterna e sabedoria, e para além do fato de que o nosso corpo está gradualmente a envelhecer, e o cérebro também, graças ao estudo espiritual regular, nós somos capazes de ver as coisas muito mais claras do que antes. E para entender a clareza como uma qualidade ou um valor, então entender como incuti-lo ou desenvolvê-lo, eu penso que nós temos de olhar para o mundo interior de uma pessoa que o possui. E o que nós podemos encontrar lá, primeiro de tudo, é uma mente estruturada. Uma mente na qual há ordem, não há confusão. Uma pessoa que vê claramente os seus pensamentos, emoções e sentimentos, ou seja, você está consciente deles e você vive com uma mente plena. E o que mais? Há uma calma, uma habilidade de cortar tudo que é desnecessário nesse momento. E concentração de pensamentos. E também a clareza é natural nas pessoas que desenvolvem a lógica e as capacidades intuitivas, onde há um equilíbrio entre a abordagem lógica e sentimentos. Ou eles tomam o caminho do meio entre esses dois. E quais os passos que você precisa de ter para ter a clareza na nossa natureza? Isso nos ajuda não apenas a sobreviver nesse mundo, mas viver feliz e mover, avançar antes de qualquer tempo para não ter riscos, porque a clareza requer coragem. Por quê? Porque ela mostra as coisas como elas são. Ela expõe tudo. Então nós temos que estar preparados para o fato de que o mundo pode não ser da forma que nós imaginávamos. Então a clareza é um tipo de sublinhar as coisas nos seus verdadeiros significados, e talvez isso possa cruzar com a verdade e nós não gostamos disso. E é por isso que alguns de nós, às vezes, evitam a clareza, porque pode ser traumática, ou porque nós não estamos preparados para enfrentar o verdadeiro estado das coisas. E nós recebemos revelações que não estamos à espera. E isso não coincide com os nossos desejos. Então nós precisamos de coragem para alimentar a verdade, e de outra forma ficamos magoados, ou as nossas ideias, ou nós mesmos. Então, portanto, eu penso que primeiro de tudo a coragem é necessária para desenvolver a clareza. E a coragem é necessária
Porque a clareza está associada com ser honesto conosco mesmos, porque em algum ponto nós vamos precisar de verificar a pureza das nossas intenções. Em alguns casos, a clareza, por assim dizer, pode ser perigosa aos outros. Porque quando você vê uma imagem clara e você quer traduzi-la para outros, para eles, você tem um claro entendimento que pode ser demasiado e eles podem não digerir. E eles podem não serem capazes de aceitar e eles podem resistir assim, como se tornasse eles desconfortáveis. Então eles preferem estar num estado de incerteza, de ambiguidade, porque essa é a forma como eles se sentem melhor. E frequentemente nós sabemos que frequentemente as pessoas que têm entendimento claro com o que está a acontecer ou como as coisas vão ser a seguir, então essas pessoas frequentemente são mal entendidas. Eu recordo uma história que foi me dita há muitos anos atrás, que uma das nossas sêniores professoras, professora do Brahma Kumaris, estava seriamente doente. E é claro que eles fizeram todos os empenhos para fornecer o que era necessário a nível de cuidados médicos, e eles lidaram tudo com muito amor e cuidado. E ele estava no hospital, onde estava a ser tratado, e um dia ele disse para aqueles com quem estava a cuidá-lo para trazê-lo para casa, para o seu quarto. E eles começaram a resistir, a dizer-lhe que não, que ele devia ficar no hospital, que ele até ficaria melhor, e eles queriam mantê-lo lá para recuperar. E ele calmamente disse: vocês não estão entendendo nada. E no final, eles fizeram aquilo que ele disse, e passados uns dias, ele faleceu. Então, é um tipo de alma que tinha uma clareza nessa imagem, porque ele sabia e ele queria viver o seu corpo, ou seja, não no hospital, ou seja, deixar o corpo não no hospital. Então era um entendimento claro o que estava à espera dele, mas os outros não estavam preparados para isso. Então, se ao invés de tudo nós acreditarmos nos benefícios da tal clareza, da qualidade da clareza, isso é muito maior, ela é muito maior do que as desvantagens. Então nós somos capazes de avançar e nos prepararmos para aceitar a clareza e torná-la nossa. Então nós sabemos tudo sobre ela, como fazê-la. Primeiro de tudo, nós temos que entendê-la a nós mesmos. Nós precisamos de ter uma comunicação clara conosco mesmo. Nós precisamos de ver a nós mesmos com clareza, os nossos pensamentos, as intenções e tudo isso. Nós temos que fazer isso no estado de introversão. E o primeiro passo que nós podemos dar não é nada novo. É olhar para a nossa mente e as nossas emoções do exterior e praticar ser um observador desapegado. E se nós sabemos isso,
isso não é um... Ou seja, se observar isso, um exemplo de uma... Emotions deprive us of clarity. As emoções nos privam de clareza. Practice Então é melhor começar com a prática de ser um observador desapegado e observar directly de uma forma diretamente relacionada consigo pessoalmente. Imagine estar sentado num banco de um parque com pessoas que estão a caminhar diante de si, crianças a brincar, e você está tranquilamente a observá-los. E você está num estado de paz. you're sitting E você está sentado a apreciar e apenas lembrar o sentimento. and then E depois você pode fazer situations nas suas próprias situações e nos seus próprios pensamentos, ser um observador desapegado. Então a próxima coisa que nós precisamos é um silêncio interior. Se há um silêncio interior, tudo irá ficar claro. E o que é que cria ruído na mente? É a exceção das emoções, e todos nós sabemos isso muito bem. the mind A mente cria uma grande quantidade de nevoeiros na forma de happiness infelicidade, de sofrimentos, de dúvidas, e todos esses pensamentos nos tornam fracos. hide our clarity. E eles escondem a nossa clareza em nós. Então o próximo passo é limpar a mente. Then E então, to create fewer thoughts, criar poucos pensamentos attention, e prestar atenção the ability, à habilidade de focar. and for this E para isso nós precisamos de praticar, elevated thoughts, quer que sejam os pensamentos elevados, elevated thinking, porque se nós temos um pensamento limitado, have the energy of clarity, elas terão então a energia da clareza power, e elas terão poder, which is we com o qual nós podemos então alcançar o sucesso. and we also need to study E também nós precisamos estudar os nossos pensamentos, ir à fonte, the rise ao ponto de onde eles chegam, at that level, avaliá-los a esse nível, then e então a partir daí or not to allow them into our mind. eh, And colocá-los não na mente. E fazer isso nós precisamos ourselves as spiritual. uma precisão e uma energia espiritual na alma. So Então, in order to understand para, yourself, para nos entendermos, and well, otherwise there are many influences temos de saber do silêncio, which porque há muitas influências da nossa mente so we need que nos tornam fracos. to do our mind more powerful. Então nós temos que tornar nossa mente mais poderosa, pensar menos, devagar, diminuir a velocidade, ter pensamentos claros, preenchidos com significados, baseados numa motivação pessoal, porque isso é como se fosse uma seta que atingia o alvo. So E então, or else when there is e mais, quando clarity, há uma falta de clareza, they also because of that, pode ser por causa da falta de foco. we may I don't know, eu não sei, mas where we start many things a vida começa onde as coisas, começam muitas coisas e eu agora não percebi bem, e elas são infindáveis. Talvez nós, porque nós não entendemos tudo plenamente e porque as coisas podem ser disciplinadas ou desorganizadas. Então nós temos muitos pensamentos e distrações. maybe we E talvez nós fazemos algo, mas que nós não temos a certeza que se é aquilo que nós queremos. E então don't have nós não temos qualquer sucesso. and
can't develop E nós não podemos desenvolver a capacidade de focar in meditation. And meditation, as we know, is a very powerful tool. na meditação. A meditação, como nós sabemos, é uma ferramenta muito poderosa para o trabalho do nosso mundo interior. Então, alcançar um estado de paz, de pureza, de iluminação. E geralmente acredita-se que para ter tais sentimentos na meditação, nós precisamos relaxar fisicamente e mentalmente largar qualquer tensão, um tempo de concentração e aquilo que nós queremos experimentar. Mas não é sempre assim que funciona, porque nós estamos a perder outro passo importante. It's useless E é inútil, na verdade, concentrar os nossos pensamentos em algo we don't know how, se nós não sabemos como focar. or rather how, Ou ao invés, como não focar, or if we are unfocused. ou como nós não estamos focados. And it won't give any Isso não vai dar nenhum sentimento, nenhuma experiência na meditação. even can cause big tension. E até pode causar dor de cabeça e tensão se você apenas tentar se concentrar. Então, Say, o que quer dizer? you need Você precisa ser capaz de focar to achieve para alcançar concentração, porque a concentração é a capacidade how to visualize, de visualizar o seu objetivo keep it, e mantê-lo, attention on it manter a sua atenção as you o tão longo quanto você puder. is E o foco é ability a capacidade to cut off de cortar unnecessary things. todos os pensamentos desnecessários. After that, Então, depois disso, você pode concentrar os seus pensamentos para a sua meta ou para o seu objetivo. Então, the focus is o foco é muito, muito essencial, ability uma capacidade essencial, se nós queremos desenvolver a nossa clareza. E o que mais? depends. Determinados. I think Eu that penso que, with all this, com tudo isso, we prepare nós preparamos as nossas mentes to perceive para perceber o verdadeiro estado das coisas, the truth. que é a verdade. Truth, E a verdade, as we know, como nós sabemos, Deus. the greatest clarity, E a maior clareza understanding no entendimento what's happening, do que está a acontecer understand people para entender as pessoas, nós mesmos, will be when we será quando nós podemos olhar através dos olhos de Deus. so we prepare Então nós preparamos a nossa mente para receber o toque de Deus. and this is not a mystery. E isso não é uma coisa mística. I told that at the beginning of the war Eu disse que no início da guerra, em algum momento, we were advised to leave nós fomos aconselhados a deixar a cidade, one of the centers of Brahma Kumaris onde estão os centros da Brahma Kumaris aqui em Odessa, further to the western border para ir mais longe na fronteira ocidental, were afraid of occupation. And de onde, yes, por meio da ocupação. Então, nossa opinião foi diferente. Então, nós decidimos half an hour sentar em meditação por meia hora question com essa pergunta mind e a nossa mente that Supreme Father para o Pai Supremo asking him a perguntá-lo o que é que nós deveríamos fazer. E então, nós comparamos to speak heard or com aquilo que nós falamos ou percebemos com os nossos pensamentos, aquilo que vieram durante a meditação. and there were three of us in the center. E três de nós aqui no centro, quando nós comparamos os nossos pensamentos e experiências, It turned out that we isso virou para same que nós tínhamos os mesmos pensamentos, same thoughts word by word, palavra por palavra, all three of us. todos nós os três. And I think E eu penso que this is the highest isso é o nível mais elevado de clareza, when quando God
Deus, o Supremo, nós chamamos de Shiv Baba, make himself torna ele próprio can make something que pode fazer algo claro para nós. and well, I think that E bem, eu penso que God likes a pure heart. Deus gosta de um coração puro, portanto, Have like se nós temos clareza de intenções our intentions are e as nossas intenções aparecem, então nós podemos connect conectar, ourselves to God conectarmos com Deus from Him. e tomar dele essa clareza, essa verdade. Can see the whole Então nós podemos ver a situação toda way out. e a forma como sair dela. Bem, That's it. eu penso que isso é tudo porque That's it. as horas já chegaram. Muito obrigado, irmã Olga. Vamos colocar os pensamentos e as suas experiências sobre a guerra. Aqui muitas perguntas, mas antes vou pedir à irmã Cláudia de Vancouver para fazer os agradecimentos. Agora é consigo, irmã Cláudia. Om Shanti, irmão Olga, foi muito bom escutá-la falar. Você trouxe-nos outras perspectivas da clareza. Eu gostei quando você disse da perspicácia, que é algo que nós temos no passado e nós usamos a clareza da mente no presente. Então vemos claramente a imagem do futuro. Isso foi muito bom, quando você disse sobre que a mente não tem que ter confusão, nada misturado com pensamentos negativos, nada, muito claro. É quase como um filme que nós podemos ver o que nós deveríamos fazer e não fazer. E eu tenho a certeza que quando você disse que nós temos um ponto onde nós temos que perguntar ao Pai Supremo o que temos que fazer, todos os três, então essa clareza veio e não havia nenhuma confusão, nada misturado, tudo claro, porque quando nós temos uma mente pura, nós podemos ver as coisas, mesmo que as coisas exteriores não se pareçam assim boas, mas nós podemos ver facilmente o que está na nossa mente e ver qual é a realidade e então, como você disse, ter essa mente plena também. Então, remover todas as coisas necessárias, porque de outra forma não vamos ter a clareza daquilo que fazer. Então, eu gostei de uma das coisas, daquilo que você viu, nós temos que ter coragem para fazer. Então, foi muito bom a forma como você trouxe tudo junto. Eu agradeço muito assim, e então, o nosso coração está convosco e com toda a família. E nós sempre vamos pensar em ser sempre corajoso para a família. E é claro que você não pode fugir muitas vezes, as coisas acontecem com a família, ao país, ou o que quer que seja. E nós não podemos sair a fugir, nós temos que ter a coragem de ir em frente e fazer as coisas acontecerem. Então, muito obrigado por tudo, foi muito bom escutá-la. Tudo melhor para si e para todos vocês. Muito amor para todos vocês. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Sister Clara. E antes de irmos para a meditação final, tirar uma fotografia de grupo, eu vou partilhar o ecrã rapidamente e para os episódios que vêm a seguir. Então, depois da clareza, vamos mudar para o zelo e entusiasmo, que é o valor, digamos, das próximas 2 semanas. Então, na próxima semana, nós vamos ter das duas eloquentes seniors, a Raja Yogi da Costa Oriental, que é a doutora Carla, e a Judy Johnson. Vamos ter uma bela conversa, ao mesmo tempo, como sempre, e depois nós vamos ter outro Brahma Kumari Seniors, da África, acho que muitos conhecem bem, que é o irmão Nizar Juma. É um negociante muito bem sucedido, pleno de zelo e entusiasmo. E vocês devem conhecê-lo do programa sobre o poder do futuro. E com muito entusiasmo conduziu vários programas nas cidades da Índia.
E ele então vai partilhar nesse workshop sobre o zelo e entusiasmo. E como sempre, vamos ter o retiro de silêncio sobre zelo e entusiasmo no terceiro domingo dessa vez. Para nós, muito tarde. E esse é o calendário. Muito obrigado a Sister Kosha. E aqueles que quiserem nos enviar os e-mails e contatos para receberem as informações. Mas aqui são os endereços de e-mail, os sites e os links do YouTube, onde estão todos os programas já feitos nos vários idiomas, incluindo português. Eu já disse aquilo que ele está a dizer, repetir-se. Então vou parar a partilha. Um pedido então para a fotografia. E a irmã Nu, então, para depois irmos para a meditação. Então abra o seu vídeo para termos a fotografia. Então vamos todos a nos ver na galeria. Então muito obrigado, irmã Olga. Foi muito precisa nas experiências partilhadas. Então, vamos ter essa fotografia na memória de como as pessoas continuam a abrir os seus vídeos vagarosamente. Então, essa memória, ela vai ficar conosco para sempre. Obrigado a todos. Muito obrigado, irmã Olga. E ok. Ok, obrigado, Sister Anu. Eu tenho que agora sair para uma reunião ao meio-dia exatamente. Então, muito obrigado, irmã Olga. Nós vamos para a meditação. Eu tenho que sair agora. E se puderem colocar a música, então, muito obrigado. Obrigado, irmão. Ok, você quer nos levar através de algumas palavras, um comentário ou apenas sim? Então vamos sentar-se confortavelmente e dar uma força completa à nossa mente, do mundo ao nosso redor, ou seja, desligar do mundo ao nosso redor, das nossas regras e das nossas sensações. Então, abrandar a velocidade dos pensamentos e mergulhar profundamente dentro da essência do nosso ser. Até as profundezas da alma. Eu olho para o meu coração, o meu coração espiritual, e eu vejo quão puro ele é. Não há desejos egoístas dentro dele. Apenas sentimentos puros por mim mesma, pelos outros e apenas amor elevado. A paz e aceitação. E bons votos para todos.
Eu abro o meu coração para Deus. Eu estou preparada para aceitar a verdade como ela é. A luz de Deus entra no meu coração. A minha mente ilumina-os com a luz. Minha mente e o meu coração tornam-se claros. Muito obrigado, irmã Olga, por estar muito clara e estar conosco e ter essa prática. E como a irmã Cláudia mencionou, todos nós estamos consigo, toda a família e com toda a família da Ucrânia, nossos corações e bons desejos. Muito obrigado por estar conosco hoje. Obrigado.